compromisso com a gente, não tem compromisso com Ele. A palavra de Deus não diz o que eles estavam fazendo, mas eu sei que a palavra diz que Ele tem compromisso. Não adianta seu pai, sua mãe orar por você se você não tiver compromisso. Não adianta o pastor orar por você se você não tiver compromisso. Se tiver que levar Deus, leve e bota outro no lugar. E foi assim que Ele fez com o filho de Jó. Levou e simplesmente botou tudo no lugar. Para Deus é simples. Ele não tem compromisso, dificuldade com isso não, irmãos. Se Ele tiver que levar, se você não tiver compromisso, não adianta seu pai oferecer sacrifício por você. Até porque hoje, meus irmãos, o sacrifício completo Jesus já fez. Ele fez aquilo que ninguém poderia fazer. Meus irmãos, eu estudei aqui que de Adão a Jesus foram aproximadamente 4.000 anos. Vocês podem imaginar quantos animais foram mortos em prol dos pecados do ser humano? Vocês acham isso justo? Um animal morrer pelo pecado de um ser humano? Eu sei que foi Deus que instituiu a partir de Levítico ali, de Moisés. Mas eu tenho certeza que chegando perto da época de Jesus, meus irmãos, o lugar onde era para ser um lugar de adoração tinha se tornado uma carnificina. Pessoas vinham de longe e havia um comércio terrível de venda de animais naquele lugar. Aquele lugar cheirava mal, meu irmão. O lugar que era para ser um lugar de total adoração a Deus era um lugar que cheirava mal. Porque as pessoas pecavam, como ainda existe isso por aí, iam lá, entregavam o animal, pecavam intencionalmente, meus irmãos. Como isso? Deus não vai se agradar disso. Deus conhece o nosso coração. Como que você vai pecar hoje e vai trazer aqui uma ovelha para o pastor Marco Aurélio, né? Exemplificando, sacrificar no teu lugar. Então eu tenho certeza que em algum momento isso deixou Deus insatisfeito, porque essa não era a intenção de Deus, né? Também podemos voltar no Velho Testamento, Abraão, Isaac. Deus viu a intenção de Abraão em relação a Isaac, porque nada, como a Kézia falou aqui, nada pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Nem filho, nem casamento, trabalho, nada. Se ocupar o lugar de Deus, Deus tira. Ele não precisa da tua opinião. Se ocupar o lugar de Deus, Ele tira. Então Ele provou a fé de Abraão. Por isso que Abraão é o nosso pai da fé. Ele ofereceu o seu filho. Ele foi fiel a Deus. Imagina, meus irmãos, eu tenho 2 filhos, né? Por coincidência, um filho com o nome de Isaac. Imagina eu ter que subir no alto desse morro para entregar um dos meus 2 filhos. Mas Deus, Ele só fez isso só para deixar de exemplo, porque Ele nunca pediu. Não existe um exemplo na Bíblia que se concluiu um sacrifício humano. O único sacrifício humano foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus nunca pediria isso de um ser humano. Outros deuses pedem, e até hoje a gente vê por aí pessoas sacrificando seus próprios filhos. E como a Kézia também falou aqui, o sacrifício da nossa família muitas das vezes não é matando exatamente, mas deixando seu filho ter redes sociais inadequadas, deixando você estando aqui na ceia. Eu não quero doutrinar a igreja porque a igreja tem pastor, mas você estando na escola dominical e teu filho não vindo, isso você está matando seu filho. Lá na frente você não vai poder dizer: ah, meu filho se desviou. Essa é a responsabilidade, está fugindo um pouco da mensagem, mas Deus está me trazendo isso aqui. Responsabilidade dos pais sobre os filhos. Você pode edificar a casa, como fala sobre a mulher sábia, ou você pode derrubar a sua casa. E lá na frente você vai chorar e pedir a Deus misericórdia para Deus reparar esse erro. Mas vamos voltar à palavra. João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Meus irmãos, nem os discípulos que andaram aproximadamente 3 anos com Jesus entendiam completamente o que Jesus tinha vindo fazer aqui. Porque como bons judeus que eles eram, eles achavam que Jesus tinha vindo para livrar eles do jugo dos romanos. Mas não, Jesus tinha vindo para nos livrar do jugo do pecado, que desde o Éden carregava pesado sobre nossos ombros. E os animais mortos, eles só tinham capacidade de esconder nos olhos do nosso pecado, mas eles não perdoavam completamente o nosso pecado. Então Jesus foi o sacrifício completo, o sacrifício perfeito, e Ele é o único
ele teve a ajuda do Simão Sirineu. Aproximadamente Jesus carregou 40 quilos. E eu fui pesquisar também. A Via Crucis, por onde Jesus caminhou, tinha aproximadamente 600 metros. 600 metros é mais ou menos daqui até o pé do morro. E eu estava pensando, meus irmãos, como que Jesus carregou aquela cruz? Eu peso aproximadamente 80 quilos. Vocês imaginam Jesus carregando aquela cruz sem merecer? Por o peso dos nossos pecados. Ele carregando. Cada passo que ele dava, era pelos nossos pecados. Meus irmãos, Deus não contempla o pecado. Naquele único momento, Jesus se sentiu, de certa forma, abandonado pelo Pai. Por isso ele fala: Eli, sabachthani, por que me abandonaste, Pai? Porque naquele momento se encontrava o peso de todo o pecado, de todos que já tinham vivido na terra e por nós que nem tínhamos nascido ainda. Então, eu imagino Jesus carregando aquela cruz, todo o peso do pecado. Eu preciso cumprir a minha missão. Meus irmãos, e toda vitória ela tem um processo. Durante a cruz, até mesmo antes da cruz, Pedro tentou impedir que Jesus fosse preso. Meteu a espada na orelha de Malco, soldado. E meus irmãos, quantas vezes vocês estão sendo tentados a desistir do processo da salvação? Porque a salvação é através de Jesus. Mas ele fala: aquele que quer me servir, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Nós temos negado a nós mesmos. Temos tomado a nossa cruz a cada dia, porque essa é a palavra de Deus. Ele já fez um sacrifício completo, mas cabe a nós, também como diz na palavra de Deus, nos entregarmos como sacrifício vivo. Hoje, o véu que separava já não separa mais. Então você tem livre acesso ao Pai, mas você precisa ser o próprio sacrifício vivo. Você precisa se entregar de maneira plena e completa, porque Deus quer aqueles que adoram de coração, de espírito e verdade. Ele não quer aquele que vem aqui na frente e adora só de lábios. Ele quer teu coração, ele quer tua atitude, ele quer teu sacrifício. Porque eu sei que negar a própria carne é difícil. Corta em mim primeiro e corta em vocês depois. É muito difícil abrir mão, como a Kézia falou, do Facebook, do Instagram e de outras coisas mais que têm atrapalhado a nossa comunhão com Deus. Mas até quando você vai entrar por essas portas, tomar a ceia do Senhor de maneira displicente? Mas a palavra de Deus nos orienta: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Eu não tenho condições de te examinar, o pastor não tem condição. Mas se você comer e beber indignamente, você será condenado. Aqui é um memorial, irmão. A cada vez nós viemos aqui lembrar daquilo que significa a nossa fé, a morte e a ressurreição de Cristo. Ele esteve aqui durante 3 anos. E quando ele morreu, os discípulos ficaram totalmente desorientados, não lembrando da palavra que ele falou, que ele poderia destruir e construir o templo em apenas 3 dias. Os discípulos não tinham essa compreensão que hoje nós temos através da palavra de Deus. E ficaram desesperados. E quando Jesus finalmente ressuscitou, venceu a morte, rompeu os grilhões, porque a morte não poderia prender alguém que não tinha pecado, né? E quando Jesus venceu a morte, que Jesus ressuscitou, ele, como diz a palavra de Deus, diz: é o primogênito dos mortos. Nós fomos batizados na morte de Jesus Cristo. Porque o batismo nas águas ele não salva, mas o salvo é batizado. Mas o batismo da morte de Jesus nos salvou. Tanto que os discípulos queriam, né? Se eu não me engano, João queria ir junto com Cristo e falou: não, vocês ainda não estão preparados. Para isso vocês não estão preparados. Eu
diabo conseguiu crucificar Jesus negativo, ele nem queria que Jesus fosse para a cruz. Ele conhece a palavra de Deus, né? Então ele sabia que Jesus não poderia morrer. Ele levou Jesus lá no pináculo para falar: eu posso te oferecer isso, eu posso te oferecer aquilo. E eu estou sentindo no coração aqui que tem pessoas que o diabo tem oferecido muitas coisas, mas saiba, é uma farsa. Se você sofrer, se você ceder essa tentação, o que virá depois não será coisa boa. Eu digo isso porque já fomos líderes de jovens aqui, de adolescentes, e meus irmãos, a tentação de não respeitar o namoro, o que isso causa na vida do crente? Isso causa uma consequência muito grave. Então, meus irmãos, eu só estou dando só um exemplo, né? Que às vezes a gente não quer respeitar o processo. Jesus sabia o que ele tinha que passar, mas a provação foi tão grande que ele chegou a falar com Deus: se for possível, passa esse cálice aqui. Porque tu imagina, meu irmão, tu ser penalizado por uma coisa que você não tem culpa, mas alguém tinha que morrer, meu irmão. Deus é um Deus, hoje se prega muito que Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. E na sua palavra também diz que nem o seu filho ele poupou. Meus irmãos, nós não podemos achar que Deus vai nos poupar se nós não vivemos de acordo com a palavra dele. Nós temos que cumprir aquilo que é viver de maneira santa. Hebreus capítulo 12, versículo 14, uma palavra que era muito falada pelo nosso pastor saudoso João Cardoso. Seria a paz de todos que a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação não dá para a gente ver a Deus. E como ele santificar? Observando a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Jejum, oração. Meus irmãos, como a palavra de Deus diz também, é para nós examinarmos, não é para te examinar o nosso irmão. Aqui nesse momento, cada um tem que refletir. Ainda vai ser lida a palavra da ceia, mas Deus tem colocado no meu coração, está diante de vós, diante de nós, o memorial da Santa Ceia do Senhor. E para a gente avaliar se a gente realmente tem vivido de acordo com aquilo. Porque a gente fala de boca que ama a Deus é fácil, com palavras é fácil a gente falar que ama a Deus, mas nós temos honrado o sacrifício de Cristo. Eu falo como pai, nós investimos em nossos filhos e nós queremos que nossos filhos tragam resultados. Imagina, Deus tem investido em mim 34 anos. Você acha que Ele não espera alguma coisa de mim? Como tem um jovem lá que sofreu um acidente, estava em coma há mais de 30 dias, perdeu um dos seus olhos, mas está vivo. Se ele está vivo ainda, Deus tem um projeto na vida dele. Alguma coisa Deus tem para fazer. Os médicos já desenganaram, já desligaram os aparelhos. Alguém que estava na UTI, desenganaram. Os médicos desligaram o aparelho, tem uma semana ele não morreu, mas está lá cego, perdeu um dos olhos dele, pulou para fora. Mas eu tenho certeza que o sangue de Cristo ainda quer completar a obra na vida dele. Só o Senhor sabe o nível de consciência que ele tem. E esse sangue de Cristo também quer nos purificar de todo pecado. Porque a palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal. Viva o hoje com intensidade, meus irmãos. A gente nunca sabe se a gente vai estar aqui amanhã. Quando eu estava escolhendo um hino para cantar, me apareceu aquele cantor Pedro Henrique. Falei, meu Deus, como é que pode, né? Há um ano atrás esse jovem estava vivo, ele tinha 30 anos, se eu não me engano. Estava cantando, a irmã Nelly também estava conosco lá, não sei se também não estava, mas deixava o congresso, cantando lá uma benção. Então, meus irmãos, hoje você está aqui. Na próxima Santa Ceia, eu não sei se eu estou, não sei se você está. Então, que possamos comer do pão, beber do cálice com consciência, porque hoje é o dia. Na verdade, todos os dias são dia, né? Mas hoje foi um dia especial que Deus separou para em comunhão, porque a Santa Ceia significa comunhão. Para em comunhão, lembrar desse sacrifício que nos trouxe a salvação que não tínhamos mais. Estávamos condenados aos nossos delitos e pecados. E meus irmãos, a cruz está pesada? Se a cruz está pesada, pense que um
onde Deus perdoa tudo, onde Deus concorda com tudo, negativo. Vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço para o fogo eterno. Então que possamos nesse dia endireitar nossas veredas, e ao tomar, ao comer do pão e beber do cálice, possamos ser renovados pelo Espírito Santo de Deus. Que o sangue de Cristo, como diz a palavra, venha nos purificar de todo pecado, meus irmãos. Meus irmãos, também eu pesquisei que o julgamento de Jesus durou aproximadamente 9 horas, meus irmãos. Cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, só não quebraram o osso dele, porque a palavra de Deus diz que o justo não teria um dos ossos quebrados. Mas foi milagre, pelo tanto que bateram nele, nem o osso dele ter se quebrado, é só porque a palavra está escrito nele. Porque o tanto que ele foi espancado. E vocês podem imaginar, meus irmãos, uma reflexão da cruz, que no seu momento de maior dor, Deus pode te usar para salvar alguém. Jesus pendurado na cruz, sendo escarnecido, ainda houve espaço para salvar o ladrão da cruz. Então Deus está falando para alguém aqui nessa manhã. Se você está passando por um momento de dor que talvez o pastor não saiba, eu não sei, Deus quer te usar nesse momento de dor para trazer uma palavra onde você mais está sendo massacrado, onde você mais está sendo talvez torturado, né? Como a Kézia também falou, estou usando muita Kézia como referência. Talvez Deus não te livrou da fornalha, mas Ele vai te livrar da fornalha. Ele vai te livrar. O ladrão da cruz, ele foi livre dos 48 minutos do segundo tempo, né? Os olhos dele já estavam quase se fechando, mas Deus tinha uma salvação. Então isso fica de exemplo para nós, porque nós pregamos o Evangelho como foi o ano feito a passeada, e às vezes nós não vemos o resultado de imediato. Ficamos tristes, né? Passamos a tarde toda ali adorando a Deus e naquele momento não teve salvação de alma. Mas sabemos que a semente foi plantada, porque aquele ladrão ouviu falar de Jesus, e nem que for no último minuto de vida, é a palavra, porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nem que seja no último minuto, a palavra tem poder de transformar. Então eu creio que aquele ladrão, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela também ouviu falar da palavra de Deus. E meus irmãos, como tem um hino que fala: faça a diferença, deixe de ser multidão, seja uma bênção da Cassiane. Aquela mulher, assim como estamos nós aqui, acredito eu que em torno de 80 pessoas ou mais, será que todos nós estamos tocando na aula de Cristo hoje de manhã? Será que todos nós estamos então, hoje estamos sendo multidão? Hoje estamos vindo mais para um culto de Santa Ceia? Meus irmãos, como eu falei, toda oportunidade de entrar na casa de Deus é uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade que talvez não se repita. Então faça como essa mulher do fluxo de sangue, toca na hora de Cristo até sair de tudo. Toca com humildade. Ela chamou por baixo o quê? Significando humildade. Ela, as mulheres aqui que sabem melhor do que eu, a mulher quando se encontra no seu ciclo, ela perde força. Ainda mais uma mulher que sangrava há 12 anos, padecendo. Imagina, com certeza anêmica, mas ainda assim encontrou forças, com humildade, se arriscando, porque ela nem poderia ver ali fazer o que ela fez, para encostar e tocar de maneira diferente, porque muita gente toca em Jesus. Muita gente, assim como Judas, andou 3 anos com Jesus e não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Não conseguiu entender o propósito de Jesus aqui na terra, que era salvar a humanidade. Como Jesus mesmo fala, o reino dele não é dessa terra. Então, meus irmãos, eu sei que um dia, mesmo hoje, congregando lá no Gugel, eu estarei com os irmãos nas bodas do Cordeiro. Todos nós, lá não vai ter troca de igreja universal, igreja metodista lá, vai estar a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Uma palavra também que eu fui pesquisar. Para finalizar, repita comigo: tetelestai. Repita comigo: tetelestai. A palavra quer dizer está consumado. Jesus pagou todo o preço. Para com isso de ficar postando na internet que você está pagando o preço. Ninguém pagou o preço por Jesus. Isso, nos judeus, via no carimbo lá do pagamento, quando consumava, quando completava a dívida. Jesus pagou
esposa, família, esse ministério lindo que Deus confiou. Irmãos, se colocar de pé em nome de Jesus, está fazendo aquela leitura da nossa vez, a ceia, do diabo, glória a Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Você está aqui, irmão, a paz do Senhor. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber desse cálice indignamente, será culpado com o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, como bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, caem no ódio dos fracos, doentes e demonstram. Porque se não somos julgados, nós somos. Porque se não somos julgados a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados ao mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não se veja a condenação. Quanto às demais coisas, ordenarei quanto for ter convosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A pedir dos irmãos para estarmos orando pelo primeiro elemento. Acho que eu vou fazer. Meus irmãos, vamos estar orando aqui pelo primeiro elemento. Todos já estão de posto kit? Não, ainda não. Vamos estar orando pelo primeiro elemento, que aqui simboliza, não é o corpo do Senhor, simboliza o corpo do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Senhor, aqui está, ó Deus, esse pão, ó Deus, ó Senhor, industrializado, ó Deus, feito na padaria, Senhor, meu Pai. Mas nós cremos, Senhor, que depois que nós consagramos a Ti, Senhor, simboliza a Tua carne, Senhor, o Teu corpo, Senhor. E nessa manhã, Pai, nós estamos nesse ato sublime para termos a comunhão contigo, ó Deus. Eu creio, ó Deus, que a cada um que quando participar do corpo, participar do Teu sangue, ó Deus, possa ser curado, meu Deus, de qualquer tipo de enfermidade, seja ela da alma, seja ela do corpo, ó meu Deus, ou até mesmo a ansiedade, aquilo que oprime a sua mente, que aperta o seu coração, ó meu Senhor, eu tenho a certeza que essa manhã é uma manhã de milagre, é uma manhã, ó Pai, de restauração, é uma manhã de renovo, meu Deus, em nome que é sobre todos os nomes, o nome santo de Jesus, amém e amém, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Irmãos, pode ser bom. aleluia. Aleluia.
o nosso próximo, olhando no olho, com sinceridade no coração e pedir esse perdão. Deus está vendo o nosso coração, as intenções do nosso coração. Tá bom, meus irmãos? Os irmãos conhecem a palavra, né? A gente tem que permanecer na palavra, fiel à palavra. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Vou louvar o hino, convido o Vitor, meu sobrinho, para estar me ajudando.